E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos falar do Quisp, ele que é um duende da quinta dimensão e que era um grande amigo do Aquaman. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito do Zero Barroso. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar agora sobre a origem, poderes e habilidades do Quisp, um dos duendes da quinta dimensão. O Quisp vai fazer a sua estreia na revista do Aquaman, edição número 1 de fevereiro de 1962. O Quisp, pessoal, ele, como eu já falei no início, era um duende da quinta dimensão. E aí ele decidiu sair da quinta dimensão para ir para a Terra para viver grandes aventuras. E foi na sua viagem pela Terra que ele acabou entrando no fundo do mar, conhecendo Atlântida, e em Atlântida ele fez uma grande amizade com o rei de Atlântida, né, que é o Aquaman, e o seu fiel escudeiro, né, que era o Aqualad. Naquela época era muito comum os super-heróis terem sidekicks, e o do Aquaman era o Aqualad, né, que significa algo como Aquamoleque. Então Quisp se tornou grande amigo do Aquaman e do Aqualad, e os três passaram a viver muitas aventuras, né? Grandes aventuras aí pelo fundo do mar. Na primeira interação entre os três, o Quisp ajudou eles a derrotar 3 trolls de fogo que tinham saído ali de uma área vulcânica e que ameaçavam ali a segurança de Atlântida. Posteriormente, o Quisp também ajudou o Aquaman a combater um grupo de invasores suvianos. Depois do Quisp ajudar o Aquaman, depois foi a vez do Aquaman ajudar o Quisp, né? Quando seu irmão gêmeo, o Kink, ele foi manipulado pelo terrível Capitão Slade para trabalhar para ele. E no momento que eles foram resgatar o Quink, eles tiveram que enfrentar o gênio da água, Quirk. É curioso que o nome desses personagens é tudo igual, é Quisp, é Quirk, é Quink e etc. E esse Quirk, ele era um gênio da água que eles derrotaram nesse primeiro momento, mas que futuramente voltaria para enfrentar eles. E isso aconteceu algum tempo depois. O Quirk, ele vai sequestrar o Quisp e o Aquaman. Ele vai manter os dois aprisionados numa área ali da água na quinta dimensão, né? O Quirk também era de lá. E ele inclusive remove os poderes do Quisp. Porém o Aquaman, ele consegue se salvar, ele consegue se libertar da prisão. Ele resgata o Quisp, devolve os poderes do Quisp ao Quisp, e os dois juntos conseguem finalmente derrotar o Quirk. Depois que eles passaram por essa aventura, o Quisp passaria por mais uma aventura junto com o Aquaman e com a Aqualad, em que os três juntos conseguem resgatar a Rainha Mera, que tinha sido sequestrada por um alienígena chamado Leron. Depois que eles resgatam a Rainha Mera, o Quisp decide que é hora de voltar para a quinta dimensão. Ele se despede ali de seus amigos e aí volta para a quinta dimensão. Os anos se passaram, né, e Quisp ficou lá na quinta dimensão, até que um dia a saudade bateu e ele decidiu voltar para rever os seus amigos. Porém, pessoal, quando ele chegou em Atlântida, ele percebeu que tudo tinha mudado e que naquela época o Aquaman estava com uma personalidade diferente. Ele estava bastante frio, estava bastante distante, ele estava meio violento e etc, né? Foi aquela frase mais braba ali do Aquaman. E aí o Quisp, para combinar com a personalidade do seu amigo, ele decidiu mudar sua própria personalidade, se tornando também bastante violento e bastante frio. Só que ao invés de ficar apenas um anti-herói, né, como o Aquaman se tornou, o Quisp, ele acabou virado na maldade, ele acabou se tornando um vilão. Inclusive ele acabou causando a cisânia entre dois irmãos gêmeos da quinta dimensão, né, que é o Is e o Lix. E os gêmeos Is e Lix, né, que foram colocados um contra o outro pelo Quisp, eles começaram a batalhar na Terra, né, causando muita destruição, já que os gênios da quinta dimensão
eles têm o poder de praticamente alterar toda a realidade. Consequentemente, o Capitão Marvel, né, que hoje em dia é o Shazam, e o Lanterna Verde, Kyle Rayner, eles foram para a quinta dimensão para pedir ajuda para que eles tomassem alguma medida em relação ao Quisp. E como o Duende da quinta dimensão, que era meio que responsável, entre aspas, pelo planeta Terra, era o Mr. Mxyzptlk, o pessoal da quinta dimensão decidiu intervir para trazer de volta o Quisp, porque o Quisp estava causando muitos problemas aqui no planeta Terra. Eles conseguiram encurralar o Quisp e derrotaram o Quisp quando eles obrigaram o Quisp a falar o seu nome ao contrário, que é a principal fraqueza dos duendes da quinta dimensão. O Quisp voltou para a quinta dimensão e foi aprisionado, ele foi preso e foi condenado a 1 milhão de infinitos no labirinto de 8 dimensões. Essa foi a pena que ele foi condenado por causar uma guerra entre dois príncipes e colocar a Terra em perigo. Porém, pessoal, em um dado momento, o Espectro lançou o Jaqen Thunder e o seu Thunderbolt na quinta dimensão. E quando ele lançou esses personagens para a quinta dimensão, eles acabaram se colidindo com a prisão onde o Quisp estava, o que fez com que o Quisp se libertasse. Quando o Quisp se liberta, ele toma o corpo do Jaqen e começa uma guerra na quinta dimensão. E aí um grupo de super-heróis formados pelo Mr. Terrific, o Senhor Incrível, Homem-Hora, Stargirl, Shoko e Saradin, eles se juntaram com o Thunderbolt, que agora estava sem o seu mestre, seu receptáculo. O Thunderbolt meio que funciona como se fosse um stand do Jaqen, quem entende de anime sabe o que é um stand. E o Thunderbolt, ele, com a ajuda desses super-heróis, confrontou o Jaqen, que estava dominado ali pelo Quisp. O Saradin, ele descobriu a existência do Quisp, ele conseguiu tirar o Quisp do corpo do Jaqen, e aí ele aprisionou o Quisp e transformou o Quisp meio que ali no seu mais novo amuleto, já que ele estava procurando ali por alguma criatura mágica que ele pudesse controlar. Então basicamente o Quisp ele passa a ser aprisionado ali pelo Saradin. Bom pessoal, então é isso, essa é a origem do Quisp. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar sobre os poderes e as habilidades do Quisp. Bom, o Quisp ele é um duende da quinta dimensão. Consequentemente, ele tem grandes poderes que são dados para os duendes da quinta dimensão, que são consideradas algumas das criaturas mais poderosas da DC Comics. Os poderes dele são os seguintes: ele possui magia e ele também tem a capacidade de manipular a realidade. Ou seja, só isso, O cara só tem a habilidade de mudar tudo que existe ao seu redor. Porém, apesar dele ter grandes poderes e poucas responsabilidades, ele tem uma grande fraqueza, que é a mesma fraqueza de todos os duendes da quinta dimensão, que ele não pode falar o seu nome ao contrário. Se ele falar o seu nome ao contrário, ele acaba sendo enviado de volta para a quinta dimensão. Então essa é a principal forma de derrotá-lo. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Quisp. Ele não apareceu em nenhuma outra mídia fora os quadrinhos, Então eu pergunto para você, que outra mídia seria legal ter o Quisp? Videogame, animação, live action, série ou filme? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!